vamos prosseguir e vamos para o momento do sermão. Você abriu a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Nós vamos estudar Romanos capítulo 3, dos versos 9 até o 20. Estava conversando com o Caleb, ele me passou o relatório, do culto da semana passada, em que eu não estava, e ele me disse que avisou os irmãos que hoje, nesse sermão, o apóstolo Paulo ia fechar a tampa do caixão, é isso? Esse irmão assusta a gente, com a forma quando prepara o coração, da gente para o sermão. Mas, de fato, o texto que nós vamos estudar é um texto que nos desafia profundamente e nos fala a verdade. E ele nos fala uma verdade dolorosa. Ele nos fala uma verdade difícil de engolir. Imagine que hoje é o dia do seu julgamento. Imagine que a sua vida inteira vai ser exposta diante do público. A sua vida inteira vai ser demonstrada e você se preparou para enfrentar as acusações. Você se preparou para estar de pé no tribunal, ouvir as acusações e rebatê-las, enfrentá-las uma a uma. Mas você se lembra que no julgamento, cada palavra falada com ira, cada pensamento impuro, cada olhar, cada desejo escondido serão finalmente mostrados e julgados pelo Senhor. A pergunta que ressoa nesse início para nós é: você acredita que merece ser declarado inocente? Você acredita nisso? É essa a pergunta de Paulo aos Romanos no texto que nós vamos estudar hoje. É esse o problema que Paulo vai enfrentar. Depois de acusar gentios, judeus, religiosos e irreligiosos, crentes e incrédulos, chega o momento, nessa carta, o momento final do julgamento. Estamos agora prestes a ser julgados. E a questão não é se alguém é culpado, porque Paulo já deixou claro que há culpa. A questão não é se alguém é culpado. A pergunta é outra. Existe alguém inocente diante de Deus? A pergunta é: você pode ser declarado inocente? Onde você está nessa questão? Qual é a sua posição neste dia, o dia do julgamento? Hoje nós vamos ver, irmãos, a conclusão de Paulo nessa longa sessão que é chamada de sessão de acusação de Romanos. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, nós que conhecemos a lei, temos alguma vantagem no tribunal? Temos alguma vantagem? Segundo, se não temos vantagem, quão profunda é a nossa culpa diante de Deus? Qual é o nosso estado diante de Deus? Terceiro, se a nossa culpa é tão profunda, como a lei pode nos ajudar? Então vejam, o nosso raciocínio vai ser assim: conhecendo a lei, eu tenho alguma vantagem? Se eu não tenho nenhuma vantagem, se eu tenho culpa, qual é o grau da minha culpa? E se a minha culpa é profunda, como a lei me socorre? Como a lei me ajuda nessa situação? Afinal de contas, qual é a real condição do homem diante de Deus? É isso que nós vamos abordar e eu quero convidar você para fechar os seus olhos e orarmos juntos. Senhor meu Deus, nós poderíamos agora tratar de diversos outros assuntos. A palavra do Senhor tem textos sobre cura, sobre prosperidade,
tem princípios que nos ensinam a viver uma vida boa e honesta. E nós, Senhor, temos de fato muitas necessidades. Mas pela sua providência, hoje nós deveremos lidar com as acusações do Senhor contra nós. Quem poderá ficar de pé? Se contemplares a nossa culpa, quem resistirá no dia do juízo? Por isso, Senhor, eu quero te pedir ajuda para expor esse texto nessa hora. Me ajuda, Senhor, a lidar com ele de forma fiel, pura e sábia. E como um médico de almas, completamente incapaz, que o Senhor me guie na forma de manejar esse texto, para que os meus irmãos sejam confrontados e curados, confrontados e libertos. Que todo engano, Senhor, seja destruído nessa noite, e que todo pensamento seja levado cativo aos pés de Cristo. Senhor, essa é a minha oração, e pelos meus irmãos também, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler o verso 9, então. Romanos 3, 9. Diz o seguinte o texto: que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Já temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado. O apóstolo Paulo inicia essa sessão com uma pergunta. Temos aqui uma diatribe, é um recurso retórico. Ele faz uma pergunta que reflete todo o argumento dele nos versículos anteriores. Lá no capítulo 3, do 1 ao 8, tudo que ele falou, ele nos relembra com essa pergunta: nós, os judeus, temos alguma vantagem em relação às outras pessoas? É essa a pergunta dele. E isso é algo que ele já trabalhou, isso é algo que ele já antecipou. E quando ele diz sobre ter vantagem, quando ele usa a palavra vantagem, ele está questionando se por acaso os judeus estariam em uma posição privilegiada diante de Deus. Uma posição privilegiada porque eles têm os oráculos de Deus, porque eles têm a lei de Deus, eles possuem os sinais da aliança, a circuncisão, eles têm a posse da lei. Então a pergunta é: seriam os judeus, por conta disso tudo, favorecidos e estariam na nossa frente no dia do juízo? No grande dia do julgamento? E a resposta de Paulo é um sonoro não. É como se ele escrevesse com letras maiúsculas, negrito, vermelho, com aspas, para chamar nossa atenção. Ele diz: de maneira nenhuma, de modo algum, ninguém tem vantagem no dia do juízo. Irmãos, como nós vimos nas últimas 2 semanas, apesar de muito privilegiados, os judeus, eles se tornaram iguais aos gentios. Apesar de possuírem a lei, eles se uniram aos gentios em rebeldia e quebraram a lei de Deus. Eles se afastaram da lei, eles se tornaram hipócritas. E eles fizeram com que o nome de Deus fosse desprezado, que o nome de Deus fosse blasfemado por causa dos seus pecados. E que o apóstolo revela, por fim, irmãos, é que os judeus, eles não eram governados pela lei de Deus. Eles eram governados pela lei do pecado. Veja o que o versículo diz. O 9, ele diz assim: pois já, na última frase, pois já temos demonstrado que todos,
tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. O que é estar debaixo? A Escritura nos ensina que todos os homens, sem exceção, de todas as categorias, estão debaixo do pecado. Estar debaixo de alguém, debaixo de algum senhor, é estar debaixo do seu domínio. É estar sob escravidão. É estar dominado. Ou seja, tanto judeus quanto gentios eram escravos, não da lei de Deus. Eles eram escravos do pecado, dominados pelo pecado. É a lei do pecado que rege a sua mente. É a lei do pecado que rege o seu coração. É a lei do pecado que rege as suas condutas, as suas escolhas. Completamente vendidos, dominados. Então os judeus têm alguma vantagem? Não. Porque eles têm a lei, mas não são guiados pela lei. Eles são guiados pelo pecado. É esse o argumento de Paulo. E a grande maioria das pessoas que hoje ouvem essa mensagem, que hoje ouvem o Evangelho, já tem um relacionamento aqui, nessa igreja. A maioria de vocês que me ouvem agora já tem um relacionamento de longa data com a Bíblia. Você já tem um relacionamento de longa data com a igreja, com o corpo de Cristo, com a palavra de Deus. E quando nós estamos acostumados, é aí que mora o perigo. Porque quando nós nos acostumamos com o sagrado, nós nos relacionamos com a igreja, servimos a Deus de alguma maneira, ou participamos da mesa, participamos dos meios da graça, nós temos a tendência de começar a ficar tranquilos, calmos, serenos, descansar, repousar nessa falsa segurança e não temos mais tristeza pelo pecado e nem somos mais capazes de nos arrepender. Porque nós nos acostumamos com o sagrado, assim como os judeus se acostumaram. Nós nos acostumamos com a voz de Deus. Nós, que somos mais velhos na fé, que temos mais tempo de igreja, corremos grande perigo. Você está em perigo, eu estou em perigo, porque quanto maior o conhecimento, mais severo o julgamento. Quanto maior a ciência da palavra de Deus, quanto mais tempo sentado nos bancos da igreja, e quanto maior a proximidade com os meios da graça, mais severo o julgamento. Vejam, nós não temos nenhuma vantagem. Você não está em posição de vantagem por conhecer a lei de Deus, se você estiver debaixo do domínio do pecado. Quem domina a sua vida? Quem domina a sua mente? Quem domina as suas atitudes? Crianças, jovens, adolescentes, ouçam com atenção. Vocês talvez estejam tranquilos, porque papai e mamãe conhecem a Deus. Talvez vocês estejam tranquilos, porque papai e mamãe fazem culto doméstico, porque eles trazem vocês à igreja, porque eles oram por vocês. Mas vocês precisam saber que Deus vai exigir de vocês uma explicação. Deus vai colocar vocês sentadinhos e vai perguntar para vocês o seguinte: por que você aprendeu tudo no culto doméstico? Por que você sabia tudo sobre a lei de Deus? Você sabia o que era verdade e não foi obediente? E foi rebelde. Por que vocês não amaram a Deus, crianças? Por qual razão? Há outro tipo de pessoas que se escoram no amor e na misericórdia de Deus. São pessoas que têm vivido debaixo do domínio do pecado. São escravos das suas vontades carnais e refreadas. E essas pessoas se acostumaram a se justificar debaixo do argumento de que elas contam com o amor
e com a misericórdia de Deus. Se convenceram de que Deus conhece os seus motivos e, portanto, vai usar de misericórdia. Que grande engano! Que grande engano! Nós já vimos, o Evangelho revela que Deus é justo, então não importam quais sejam os seus motivos. Se você tem vivido debaixo do domínio do pecado, você haverá de prestar contas a um Deus santo. Nós não temos nenhuma vantagem, apesar de termos muitos privilégios. Não é verdade? Quão privilegiados nós somos. Quanto Deus tem sido amoroso conosco em nos revelar a verdade. Mas quão perigoso é para nós quando nós desprezamos essas verdades e vivemos debaixo do senhorio de Satanás. Então já vimos, não temos nenhuma vantagem. Então qual é o nível da nossa culpa? Qual é a extensão do nosso pecado? E é o que Paulo vai falar, do verso 10 ao 18, que nós vamos ler agora. E eu quero que você preste muita atenção na leitura, porque nós vamos ler apenas uma vez o texto todo. Verso 10 diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Depois de ler o versículo 9, talvez você faça a seguinte pergunta: o que significa, na prática, ouça a pergunta com atenção, o que significa na prática ser escravo do pecado? O que significa na prática ser dominado pelo pecado? Como eu posso ter certeza de que os homens, ou eu, estou debaixo do domínio do mal? Debaixo do domínio da transgressão. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, e eu tenho certeza que essa é a sua experiência, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente é capaz de enxergar coisas boas, não é verdade? Nós enxergamos bondade e nas nossas vidas nós vemos coisas boas, bondade em nós. Na vida das pessoas nós vemos bondade, existe alguma bondade, existe alguma caridade, alguma piedade. E isso pode nos levar a pensar que o argumento de Paulo é falso. Que o argumento de Paulo é no mínimo exagerado, porque ele fala que não há nenhum sequer. Ele fala que não há ninguém que queira a Deus. Aí você para e pensa, você fala, não, mas eu conheço pessoas que querem a Deus. Eu mesmo quero. Eu conheço pessoas que desejam a Deus. Então Paulo, eu acho que exagera um pouco nesses textos. Mas vamos compreender esses textos de maneira adequada. Vamos interpretar esses textos e ver o que Paulo está nos dizendo. Nos 8 versículos, do 10 ao 18, são 8 versículos. Nesses 8 versículos, o santo apóstolo vai se dedicar a mostrar para o leitor e convencer eu e você da seguinte verdade: todos os homens estão debaixo da escravidão do pecado e são servos do mal. É esse o argumento dele. E como ele prova esse argumento? Os versos 10 a 18, eles formam uma corrente. Presta atenção nisso aqui. Imagine uma corrente que tem vários elos, certo? Uma corrente não funciona se ela tiver um elo só. Se ela tiver um elo, ela não é uma corrente, ela é um elo. Então você precisa ligar um elo ao outro até fazer uma corrente.
O recurso que Paulo utiliza a partir de agora, do 10 ao 18, é um encadeamento de versículos. Então ele vai pegando vários versículos da Bíblia, vários textos das Escrituras, e ele vai emendando um no outro, ligando um ao outro, fazendo um colar de pérolas. Isso era um recurso muito comum dos mestres judaicos. Eles faziam um colar de pérolas com os versículos, digamos assim, para emendar um no outro e formar um argumento e um raciocínio. Então Paulo, ele usa os seguintes textos, olha a quantidade de texto bíblico que Paulo cita aqui, e ele liga um com o outro, parece que é um texto só. Ele vai citar Salmos 14, do 1 ao 3, 53, do 1 ao 3, Salmo 5, 9, Salmo 143, Salmo 10, 7, Isaías 59, do 7 ao 8, Provérbios 1, 16 e o Salmo 36, versículo 1. Ele colocou todos esses textos em 8 versículos para formar o seu argumento. Ou seja, passando pela Bíblia, pelos livros de sabedoria que são Salmos, Provérbios, e pelos profetas, Isaías em diante, o que a Bíblia vai mostrar para nós? O que Paulo está querendo mostrar? Que a Escritura, a constatação da Escritura, é que os homens são servos do pecado. É isso que os livros de sabedoria vão mostrar para nós. Servos do pecado. Nesse lindo colar de pérolas, ele mostra a nossa depravação. Nesses versos também, o apóstolo repete as palavras nenhum, todos ou não há. São 3 palavras. Nenhum, todos e a expressão não há. Veja, vamos ler rapidinho, não todos, mas só alguns. O 10. Não há justo, nenhum. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Ele repete isso. Ele repete. Sabe quantas vezes ele usa? 9 vezes. Ele repete essas expressões 9 vezes. Eu tinha dito que eram 8 versículos, mas são 9. São 9 versículos. E ele repete 9 vezes essa ideia de que todos se encontram dominados, escravos. No judaísmo, nos hebraísmos, quando o escritor hebreu escreve, ele não tem sublinhado. Quando ele quer enfatizar uma ideia ou exagerar um argumento, ele repete. E Paulo repete 9 vezes. Você vê o Senhor Jesus dizer, em verdade vos digo. Ele repete 2. O apóstolo repete 9. 9 vezes. Ou seja, não são apenas alguns homens que são maus. São todos. É isso o que o texto traz para nós. Maus por natureza. Nesses versículos temos ainda a menção de várias partes do corpo humano. Você percebe? Olha só, Paulo vai citar a garganta, a língua, os lábios e a boca. Ele cita essas 4 partes do corpo humano. E essas 4 partes representam a fala ou o discurso, as palavras que saem da nossa boca. Paulo vai citar os pés, representando a pessoa toda e o seu caminho, a sua vida. E Paulo vai citar os olhos, lá no final, os olhos para representar a mente e o entendimento do homem. Veja o versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo cita várias partes do corpo humano. E de todas as partes mencionadas, a fala recebe uma atenção especial. A ênfase recai toda sobre a fala. Talvez porque na igreja de Roma, as pessoas andavam se ofendendo e falando mal umas das outras. Então Paulo dedica uma atenção especial aos pecados da língua. Ou seja, a Escritura inteira mostra que os homens são escravos do pecado. Não apenas alguns homens, mas
todos os homens, e não só algumas partes do nosso corpo, mas o nosso corpo todo. O nosso corpo inteiro. A depravação é radical. A conclusão a que se chega lendo esses versículos, qual é a conclusão? A conclusão é: por toda a Escritura, aprendemos que todos os homens da face da terra estão inteiramente manchados pelo pecado. Mas como nós vemos isso na prática? Como nós aplicamos isso às nossas vidas na prática? Primeiro, Paulo diz que não há quem entenda. Paulo diz que não há quem busque a Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que os homens não têm desejo por Deus. É isso que ele começa dizendo. De fato, se você olhar para o seu nível, para a sua vida, para o seu nível de dedicação na leitura das Escrituras, se você olhar para o seu nível de estudo da Bíblia, se você olhar para o seu nível, a sua vida de oração, e para o quanto você se sacrifica pela igreja e pelos seus irmãos, o quanto você se dedica à causa de Deus, poderíamos dizer que você tem desejo por Deus? É interessante, porque quando a gente lê, parece que não tem nada a ver com a gente, né? A gente lê e fala assim: não, eu estou numa posição de vantagem, porque eu tenho alguns privilégios, eu sou cristão, eu estou lendo isso como cristão. Mas o texto nos pega desprevenidos. Seu nível de dedicação indica que você tem mais desejo pelo quê, na verdade? Estabilidade financeira? Qual é o seu maior desejo? O que te domina? Ter respeito? Amor, afeto, admiração, boa aparência física. Afinal de contas, o que você está buscando? Poderíamos dizer que você tem desejo por Deus? O verso 10, olha só, ele diz que não há ninguém que seja justo. Ele começa dizendo: não há justo, nenhum sequer. Com isso, a Bíblia diz que nós não somos retos, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Ora, para constatar se nós somos retos ou não, se nós somos justos ou não, é muito útil comparar as nossas vidas, então, com a lei de Deus. Vamos ver alguns exemplos. Crianças, de novo. Ixi, Isaac, hoje eu estou pegando no pé de vocês. Crianças. Sobre a lei de Deus. Geralmente vocês são obedientes aos seus pais? Obedecem? Com alegria? Com prontidão? Jovens, solteiros, vocês estão honrando seus pais e aproveitando o tempo de solteirice para se dedicar a conhecer a Deus e desenvolver maturidade, desenvolver caráter e relacionamento com Deus? Ou todo o seu tempo é desperdiçado com coisas passageiras? Maridos, vocês têm amado as suas esposas e entregado as suas vidas por elas? Esposas, vocês têm sido auxiliadoras fiéis, idôneas e submissas para os seus maridos? Irmãos e irmãs que me ouvem, como vocês usam o seu dinheiro? Como vocês administram com fidelidade esses bens para honrar os seus compromissos, as suas contas do presente e do futuro, e ainda fazer que você possa socorrer os necessitados, ser fiel e generoso em dízimos e ofertas? Irmãos, não seríamos nós, de fato e na verdade, injustos diante de um Deus santo e puro? Eu nem fui para o decálogo, os 10 mandamentos. Eu acho que seria doloroso demais. Não seríamos nós injustos
diante de um Deus que conhece as nossas atitudes e até as nossas intenções. Verso 12, o apóstolo diz que todos se tornaram inúteis. Nossa, não acaba, né? Inútil. Que domingo útil para mim. Fui na igreja para ouvir que sou inútil. Palestra motivacional. O apóstolo diz que nós somos inúteis. Mas o que significa isso? Qual é o sentido da palavra inútil? A palavra remete a algo que se corrompeu e perdeu o seu valor. E perdeu a sua utilidade essencial. Eu vou dar um exemplo e você vai entender o exemplo. Imagine uma faca de cozinha. É um exemplo bom. A melhor faca que você puder imaginar, que corta, só de olhar para ela, ela corta. Um colosso na cozinha. De repente, essa faca de cozinha perde o fio. E ela não corta mais. Ela perde a sua capacidade mais importante e essencial, que é de cortar uma carne, um bife, ou então de fatiar um legume. Agora, ela não serve mais para cortar, ela só serve para amassar. Com a faca você consegue amassar o dente de alho, mas uma faca foi feita para amassar um dente de alho? Não. Ela ainda é uma faca? É uma faca. Ela ainda é brilhante, bonita? É brilhante e bonita. Ela ainda é cara? Tem o seu valor? Tem. Ela tem o seu valor, mas ela não cumpre mais o seu papel com eficácia. Então ela é inútil para aquela finalidade que ela foi criada. E entender isso que o apóstolo Paulo está dizendo é importante para compreender uma verdade fundamental a respeito dos seres humanos, fundamental a nosso respeito. Nós fomos criados à imagem de Deus, para dar glória a Deus. Mas se nós nos tornamos inúteis, significa que por mais que a gente seja belo, por mais que a gente tenha valor, por mais que nós ainda sejamos homens e mulheres, perdemos a nossa finalidade essencial e nos tornamos inúteis do ponto de vista divino. Para nada mais servimos. Não conseguimos ser bons em nada aos olhos de Deus. Não somos bons maridos, não somos bons pais, não somos boas esposas, boas mães, filhos, irmãos, profissionais, porque sempre falhamos miseravelmente em dar glória a Deus nas nossas vidas. Não é essa, meu irmão, a sua experiência. Dia a dia, no gabinete, nós lidamos com isso, e eu também. Com relação à minha própria vida. Pastor miserável que eu sou. Por quê? Porque nos tornamos inúteis. Paulo ainda dedica uma atenção especial aos pecados da língua. Parece que a nossa boca expressa de um modo peculiar o nosso estado de depravação. Parece que a nossa boca, ela nos acusa e mostra o nosso estado caído. De fato, comece a prestar atenção nas suas palavras. Comece a prestar atenção se a sua linguagem é imprópria ou ela tem duplo sentido. Não seria sua garganta como um sepulcro aberto, mal cheirosa e que trazia impureza para a vida das pessoas ao seu redor? Pessoas que falam palavrão, linguagem torpe. Se você está sempre pronto para criticar ou denegrir alguém, ressaltando os seus pecados e defeitos o tempo todo, não poderia ser aplicado o que o apóstolo Paulo diz, dizendo que há veneno de serpente debaixo da nossa língua. Somos como vespas para ferir as pessoas. Se você é mentiroso, enganador ou desonesto, sua maior habilidade é a enganação, como Jacó. E Paulo nos mostra como a nossa boca prova
de maneira cabal o nosso estado caído. Agora o verso 18. Vamos ler de novo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. No verso 18, o apóstolo declara que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa expressão, temor, indica reverência, medo reverencial, respeito, consideração pela pessoa de Deus. E Paulo diz que os homens não reverenciam a Deus na sua forma de pensar, não reverenciam a Deus no seu modo de agir. Notem que em nenhum momento o apóstolo Paulo acusa esses homens de não acreditarem em Deus. Você vê essa acusação aqui? Não. E é interessante porque quando a gente pensa nos pecadores, para nós a pior categoria são aqueles que não acreditam em Deus. Mas Paulo não está acusando as pessoas aqui de não acreditarem. Ele está acusando as pessoas de não terem temor, reverência. Sabe o que é isso aqui? É o ateísmo prático. É quando a pessoa diz que acredita em Deus, mas vive a sua vida como se Deus não existisse. Vive a sua vida como se Deus não fizesse nenhum sentido. É o estilo de vida mais perigoso para mim e para você. Esse, o do ateísmo prático. Quando intelectualmente, na nossa mente, nós somos crentes. Não é verdade? Do ponto de vista intelectual, para o IBGE, você é evangélico, eu sou crente. Mas levamos uma vida totalmente comum e que não considera a lei de Deus em nenhum dos nossos caminhos. Deus é só um programa de domingo, é um assunto de domingo à noite, mas que é totalmente negligenciado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Deus é esquecido, deixado numa prateleira. E cada uma das nossas decisões parte da nossa própria vaidade, do nosso próprio pensamento e despreza por completo a vontade de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Qual é a conclusão? Temos alguma vantagem? Qual é o grau da nossa culpa? Total. Total. Perdidos. E aí a pergunta que eu te faço é, presta atenção nessa pergunta. Como a lei pode te ajudar? Como a lei de Deus, que é um grande privilégio, pode te socorrer nesse apuro que você está vivendo? É o que Paulo responde e ensina nos versos 19 e 20, e nós já estamos caminhando para a conclusão. Ora, versículo 19, leia com atenção. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Concluindo então o seu argumento, Paulo traz, meus irmãos, um ensino muito precioso sobre o propósito, o papel da lei e como nós usamos a lei errado. Olha que coisa interessante, nesses dois últimos versículos, Paulo explica que a lei se aplica a todos os homens, a todos os que vivem debaixo da lei. Os judeus vivem debaixo da lei, Michael? Vivem, porque Deus entregou a lei escrita para eles. E os gentios? E os gentios? Eles vivem debaixo da lei? Sim ou não?
Sim, que lei? A lei da consciência. A lei moral de Deus está gravada no coração de todos os homens. Então todos os homens vivem debaixo da lei. A lei se aplica a todos. É isso que Paulo ensinou no capítulo 2. E é esta lei, meus irmãos, a lei da consciência, a lei moral de Deus, e especialmente a lei escrita, que os judeus tanto amavam, da qual os judeus tanto se orgulhavam, é essa exata lei que os faria calar a boca no tribunal de Deus. E essa exata lei que nos faz ficar quietinhos no dia do nosso julgamento. Porque ela nos acusa. A ideia aqui é de um tribunal. A ideia aqui é de um julgamento em que o réu, ou seja, você e eu, o réu chega muito confiante. O réu chega totalmente esperançoso, falante, e ele tem muitas formas de se justificar e de se explicar e de argumentar o quanto ele cumpriu a lei. E o quanto ele foi bom. E aí ele se defende de todas as maneiras. Porém, ao ouvir a promotoria levantando acusação, uma após a outra, abrindo a lei e indicando para o réu onde ele violou a lei, de que maneira ele quebrou a lei, expondo a vida dele. Ao ouvir as acusações da promotoria, meus irmãos, o réu, ele se murcha. Ele vai se murchando até desaparecer e ele fica em completo silêncio, sem saída. É esse o silêncio do tribunal. A conclusão é que a lei não pode nos salvar. As obras da lei, ou seja, a obediência à lei não pode salvar ninguém. Veja que nos versos 19 e 20, a palavra ninguém aparece de novo. Olha só, versículo 20. Porque ninguém, a mesma palavra, a 10ª vez que ela aparece aqui nessa perícope. A palavra ninguém aparece de novo, para deixar claro que é impossível escapar da condenação, é impossível sobreviver ao julgamento pela obediência à lei de Deus, pela prática das obras da lei. Mais do que isso, o texto nos mostra que nunca foi a intenção de Deus, nunca foi a intenção do Senhor, quando Ele nos deu a lei, quando Ele entregou a lei para o seu povo, Renato, Ele nunca teve a intenção de salvar essas pessoas através da lei. Nunca foi esse o propósito. Isso mostra que o nosso estado de depravação é tal, que nós só não entendemos para que serve a lei, como também usamos ela errado. Porque nós usamos a lei de outra forma. Qual é o propósito? A lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral do Senhor serve para mostrar o quanto nós somos pecadores. É esse o objetivo. Não é o único, mas é o objetivo número 1 da lei de Deus. Mostrar para nós como um espelho o quanto a nossa vida desagrada a Deus. Notem que a lei, ela não consegue consertar as coisas. Ela não consegue. Quantas vezes, lidando com pecados, escravo de circunstâncias que te dominavam e você não conseguia se ver livre desses hábitos malditos, desses pecados dominadores e escravizadores, e você olhava para a lei e parece que você não encontra conforto. Pelo contrário, você encontra acusação e aquilo te pesa e te coloca para baixo. E aí tem pessoas que falam assim: eu não vou ler mais a Bíblia.
Eu não vou mais ler porque eu estou lendo e eu estou tentando praticar e eu estou tentando fazer, mas eu descubro que eu não consigo, eu sou incapaz. Mas é exatamente essa a finalidade da lei. Não é fazer você dar conta, não é te mudar, não é te transformar para você ser aceito. A lei é um espelho colocado diante de nós, para que você olhe para o espelho e se veja. E é esse o mal das igrejas hoje. Elas ficam fazendo as pessoas andar em círculos, correr atrás do próprio rabo. E não quer mostrar para as pessoas e falar para elas quem elas de fato são. E isso tem feito as pessoas irem para o inferno. Todos os dias, centenas, milhares de pessoas morrem e são condenadas pelos maus pastores que não têm coragem de ir ao púlpito e colocar o espelho diante da igreja e dizer: olhem para si mesmos. Mas é isso que a lei faz, ela não conserta as coisas, ela não tem o poder de transformar um homem injusto num homem justo. Ela não faz isso. Douglas Moo diz o seguinte: a lei apresenta às pessoas as exigências de Deus, e em nossa constante falha de cumprir essa exigência, reconhecemos que nós mesmos somos pecadores e condenados justamente pelas nossas falhas. Diante dos versículos 10 até o 18, restou alguma dúvida? Você ainda sai daqui com a esperança de ser declarado inocente? Irmãos, nós vimos isso em toda a exposição anterior, os capítulo 1, capítulo 2, agora nesses versículos que lemos agora, que o problema do homem está no seu coração, está no íntimo, está na nossa natureza. O problema do homem, os homens são pecadores por natureza, e por isso eles vivem naturalmente distantes e em inimizade com Deus. Inimigos de Deus. Por isso, para ser salvo, ouça bem, é necessário uma mudança no seu interior, é necessário uma mudança no seu coração, é necessário sair de debaixo do domínio do pecado e de Satanás, deixar de ser servo da maldade para servir a justiça e a retidão. É necessário mudança, transformação. Mas você não consegue se transformar, entendeu? Percebeu isso? Salvação envolve isso. Transformação. E aí eu chego ao seguinte pensamento aqui com vocês. Durante quantos anos, durante quanto tempo você pensou, imaginou, sentiu ou achou que você poderia ficar bem com Deus se você simplesmente se esforçasse para viver uma vida reta diante dele? Quantos anos você gastou nisso? Quantas décadas para alguns? Como você poderia ser salvo obedecendo à lei, se o objetivo da lei não é te salvar? Se o objetivo da lei é te mostrar, revelar o quanto você está longe de Deus. E é incrível, porque muitos de nós conseguimos pegar a lei, olhar para ela e ficar orgulhosos do quanto a gente está bem, né? Você e eu precisamos compreender, irmãos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas, uns com os outros, não vai ser automaticamente mudado e consertado se a gente simplesmente se propor a tentar obedecer à lei, porque nós vamos falhar em algum momento. E quando nós falharmos, a gente vai entender que a gente precisa de um Salvador. A gente vai entender que a gente precisa de ajuda. A gente vai entender que a gente precisa de justiça, da justiça de Deus. Como resolver isso? Como?
Elias. Como que a gente resolve esse problema agora? Como que a gente resolve esse dilema? Como Deus pode nos declarar justos? Se a lei não salva. Se ela é um espelho que mostra que eu estou longe de Deus. Então, com base em que eu posso ser declarado justo? Então, quer dizer que não há esperança. Como resolver essa situação? Como ser salvo se eu sou pecador por natureza? Você vai ter que voltar semana que vem. Porque a resposta de Paulo vem no versículo 21 em diante. E é o ápice da carta. Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. E eu não vou me arriscar a tentar explicar os versículos 21 ao 26 em 5 minutos. Então faz uma aliança comigo, que você vai voltar semana que vem. Mas se alguma coisa acontecer, e você não puder voltar, porque o dia do seu julgamento chegou antes, saiba que você não vai conseguir se salvar pelas obras, nem pela obediência. Porque você não consegue. E eu não estou falando que é porque você não tenta, eu sei que você tenta, mas é que você é pecador por natureza, e não dá. E você falha. Se algo acontecer, saiba hoje que a única forma de ser salvo é confiando no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Porque foi lá, através do que Jesus realizou, que Deus declarou o pecador justo. É Jesus a nossa esperança. A conclusão é que o que nós mais precisamos, meus irmãos, diante de Deus, diante do Senhor, o que nós mais precisamos é arrependimento. Não tem outra coisa para a gente fazer agora. Não dá para falar de outro assunto, não tem sentimento mais adequado. Arrependimento por termos quebrado a sua lei. Arrependimento por sermos tão corrompidos em nossas vidas e sermos inúteis. Termos perdido a eficácia nos nossos corpos corrompidos, na nossa alma corrompidos. Padecemos de grave enfermidade diante de Deus e por isso precisamos de arrependimento. Confissão. Mas não só isso. Não só arrependimento dos pecados, mas também arrependimento por corromper o uso da lei de Deus, porque durante muitos anos nós corrompemos o uso da lei de Deus. Aquela lei que era para nos conduzir à salvação, mostrando os nossos pecados, nós usamos ela como forma de oprimir uns aos outros e como uma maneira de tentar nos salvar, algo que Deus nunca intencionou através da lei. Então nós precisamos nos arrepender 2 vezes.